Fala galera, beleza? Agora são 9h34, hoje é dia 18 de fevereiro de 2024 e vamos conversar um pouco sobre a vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, lá em Governador Valadares, contra o time do Democrata. O Cruzeiro venceu por 3-1, depois de, na última rodada, ter um resultado negativo contra o América, né? Perdeu de 2-0 em casa, mas já reencontrou a vitória. Então vamos conversar um pouco. Primeiro, antes da gente falar sobre essa partida, eu queria falar algumas coisas sobre o jogo passado ainda, né? É, Enfim, como se você acompanha o canal aqui, você viu a análise que eu fiz, eu estava muito perdido na análise do jogo. E fui ver o comentário de outras pessoas, né? Conversando com alguns amigos também, e a percepção foi essa: o time do Cruzeiro estava perdido completamente, mas ao que tudo indica, nessa partida se reencontrou o time do Cruzeiro, né? A gente sabia que ia ter muitas baixas, o Matheus Pereira por cartões, o Romero foi expulso, né? O Marlon também, e o técnico teve que lidar com aquilo que ele tinha dentro do elenco dele, né? E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante, e desde o começo da temporada, quando o técnico do Cruzeiro, o Nicolas Lacamon, ele falou que ele gostava de fazer, né, a saída com três pessoas, mas ele ia manter a linha de quatro de defesa. Eu fiquei com o pé atrás porque a gente percebeu isso, e eu comentei aqui tanto no primeiro jogo da temporada quanto em outros jogos, que é um pouco complicado exigir dos atletas, no caso eu falo dos laterais, né? Tanto o William quanto o Marlon, que eles tenham a amplitude que eles conseguem fazer no campo, né? De apoiar o ataque, de cruzar as bolas, de ajudar na tabela com os pontas e a recomposição. E a gente percebeu isso nos primeiros jogos do Cruzeiro. Pelo menos ficou muito claro para mim que o William ele estava sendo muito exigido. E aí, uma das novidades desse jogo foi que o Cruzeiro entrou com uma linha de três, mas uma linha de três com três zagueiros efetivos, né? E eu acho que isso talvez seja o melhor que o Cruzeiro possa oferecer dentro da ideia do que o técnico trabalha, o que ele pede para os jogadores e aquilo que o Cruzeiro tem de material humano. O Cruzeiro contratou um zagueiro muito bom, o Vilhalba. O Cruzeiro tem o José Ivaldo, que é excelente zagueiro. E acima de tudo, né, tem o Neres, que é um zagueiro que muita gente critica. Eu acho para mim que faz o feijão com arroz o básico. Mas tem o João Marcelo, que esse sim para mim é um zagueiro muito bom e que, se tudo der certo e se continuar demonstrando futebol, acredito que o Cruzeiro vai exercer o direito de compra dele de 500 mil euros, se eu não me engano, com a equipe do Porto. Então o Cruzeiro entrou em campo com essa linha de três zagueiros e colocou o William na ala, assim, agora sim fazendo uma função de ala, né? Não tendo que ter tanta aquela força de recomposição, de sempre estar voltando, correndo muito para marcar os pontos adversários, porque de qualquer forma teria ali um zagueiro a mais para fazer essa função, e o Japa na ala esquerda no lugar do Marlon, que estava suspenso por cartão amarelo. É, Nesse sentido, eu acho que esse teste foi muito válido. E talvez o técnico do Cruzeiro tenha criado uma certa dor de cabeça nesse momento, sabe? Porque ao mesmo tempo que o Marlon é lateral absoluto, né? Incontestável, excelente jogador, o fato dele agora jogar com três zagueiros, e eu espero que seja assim, porque eu acho que aquela dinâmica que ele fazia de ter uma linha de quatro, mas ao mesmo tempo ficar três defensores na saída de bola, puxando um lateral para fazer a função de terceiro zagueiro, estava gerando muitas confusões no Cruzeiro. E eu acho que talvez esse tenha sido um dos principais problemas que nessa temporada o Cruzeiro tomou muito gols de bola parada, de cruzamento, porque o posicionamento dos zagueiros estava ficando prejudicado por causa disso. Então, assumindo mesmo a linha de três, com a entrada possivelmente, né, do Vilhalba na esquerda, e aí tendo as outras duas vagas, uma que para mim é do Zé Ivaldo, sem contestação nenhuma, e a outra pode disputar o Neres e o João Marcelo, né? Ele vai dar muito mais liberdade pro Marlon, que de certa forma tem uma função defensiva muito boa. Mas a gente também tem outros jogadores dentro do elenco, e aqui eu vou falar de um jogador que eu sou apaixonado pelo futebol dele. Eu acho que para mim tinha que ser titular do Cruzeiro, e aí o técnico que tem a dor de cabeça para colocar ele, mas o Japa, que entrou nessa função, né, de ala esquerdo, meia esquerdo ali, e, cara, eu acho ele sensacional, eu acho o futebol dele muito bom, ele é muito intenso, ele marca muito, corre muito, e é um excelente jogador.
Então, com essa possibilidade de 3 zagueiros, o Nicolas Lacamon ele ganha a chance de testar essas novas formações. De, às vezes, num jogo que você vai demandar uma marcação mais forte no meio-campo, de entrar com o Marlon, que é um pouco mais defensivo, mas que chega muito bem ofensivamente, de ter o Japa ali para fazer essa recomposição. Enfim, o técnico do Cruzeiro ganha inúmeras possibilidades dentro desse esquema de jogo. A gente teve de dupla de volante, né? O Felipe Machado e o Ian Lucas. E aí, para mim, são jogadores que têm função de compor o elenco mesmo. Não acho que vão brigar por titularidade durante o ano do Cruzeiro. Para mim, tem outras peças que estão à frente nessa função. Na ala direita, igual eu falei, o William, né? E o ataque foi de Neno, o João Pedro, né? E o Arthur Gomes. O Arthur Gomes na esquerda, o João Pedro na direita e o Dineno na centroavância. E aí o Cruzeiro começou a partida, né? E logo no comecinho já achou o gol com o Dineno aos 7 minutos. Um cruzamento do William, né? Que hoje sim, para mim, fez uma partida boa. Fez uma boa partida, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E aí é uma visão minha, uma opinião minha, que eu atrelo isso ao fato dele não ter que sempre estar preocupado com a recomposição, sabendo que se ele se mandar o ataque, ele vai ter que voltar rapidamente, senão outro jogador de meio de campo vai ter que fazer a lateral direita, ou ele mesmo vai deixar o time na mão, o zagueiro vai ter que sair do seu posicionamento e gerar perigo para o time adversário. E aí ele acha o Dineno que, assim, cara, que centroavante, né? Eu acho ele muito bom jogador. Para mim, ele já tem demonstrado suas valências dentro de campo. Na última partida, eu esqueci de comentar isso, mas ele faz. O Dineno, para mim, ele tem algo que é, assim, é fenomenal quando você enxerga no centroavante, que tem as características como ele. Porque todo mundo sabe que ele não é um jogador que vai pro 1 contra 1, que vai pegar na velocidade. Mas ele, rapidamente, quando ele recebe a bola e ele não está na posição de finalizar, por exemplo, quando ele vai fazer o pivô, ele domina e rapidamente, cara, ele toca para o primeiro companheiro que ele enxergar. Seja uma bola em profundidade para o ponta, seja um companheiro de meio campo que está chegando, muitas vezes o Matheus Pereira, o Arthur Gomes, e ele toca e corre para dentro da área. E isso é tipo assim, era tudo que a gente pedia de um centroavante do Cruzeiro. Porque ele sabe que fora da área, ele não vai ter a mesma efetividade que ele vai ter dentro da área. E ele mostrou mais uma vez uma qualidade que ele tem, né, que é a cabeçada, e abriu o placar pro Cruzeiro. Depois disso, né, logo depois, aos 15 minutos, o Cruzeiro tomou um gol, que foi uma jogada de contra-ataque, né, um ótimo lançamento do jogador democrata, que achou o ponta bem aberto, né? O Japa tentou interceptar ainda, mas ele não conseguiu, e aí ele ganhou na velocidade e chutou. Eu sei que vai ter gente que vai criticar, vai achar que foi falha do Rafael Cabral. Na minha visão, não foi muito mais mérito do adversário do que uma falha. Enfim, essa bola é muito complicada para o goleiro. O chute foi rápido, foi rasteiro, foi no canto. E aí, depois disso, o Cruzeiro rapidamente perdeu a vantagem que tinha adquirido, né? Mas o Cruzeiro continuou jogando, continuou indo pra frente. E aí a gente tem que falar aqui do próximo gol do Cruzeiro, né? Aos 38 minutos, de 2 jogadores para mim que tem feito uma temporada espetacular. O Arthur Gomes e o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo a gente sabe da qualidade dele, do que ele entregou pro Cruzeiro na Série B de 2021. 2021? Não, 2022. Isso. Do jogador que ele é, do quanto ele pode fazer ofensivamente, dos lançamentos, da bola longa que ele tem, da interceptação, da entrega. E nessa temporada, né, parece que ele veio numa outra pegada física, com vontade mesmo de jogar, de fazer história pelo time. Enfim, jogadoraço. E o outro que é o Arthur Gomes, que deu assistência pro gol. Que esse, para mim, sofreu de uma injustiça, de uma inoperância que o time do Cruzeiro teve no final do ano passado, né? A gente vai lembrar que ele chegou na metade do ano do Sporting, né, de Portugal. Ele chegou depois de uma rápida passagem na Europa. O jogador foi revelado pelo Santos, né? E a primeira partida dele, se eu não me engano, foi o Cruzeiro Atlético Paranaense 3-3. Que, cara, ele destruiu com o jogo, destruiu. E aí a gente ficou todo mundo iludido, né? Mas depois ele sofreu uma inconstância absurda. Ele oscilava bastante com jogos bons e jogos ruins. Entregou alguns gols que foram importantes. De cabeça eu consigo lembrar do gol que ele fez contra a equipe do Vasco, né? No Mineirão, que os portões estavam fechados. E eu acho que para mim, nessa temporada, tem encontrado uma função e tem cumprido um papel dentro do esquema do técnico do Cruzeiro,
que favorece as qualidades que ele tem, que é o drible, que é a velocidade. E para mim, eu não vou lembrar, cara, de quem que falou isso. Acho que foi uma entrevista do Tite, quando ele estava falando ano passado não, né? Na última Copa, uma entrevista logo depois da Copa, que ele deu essa entrevista no Podpah. O Igão perguntou para ele qual que era a função, como era colocar o Neymar como uma função de meia armador e não mais de ponta esquerda, que ele jogou muito tempo na carreira. E o Tite falou que quando ele coloca esses jogadores, ele pede criatividade. Mas criatividade é diferente de constância. E, cara, eu achei essa frase tão inteligente e tão sensacional, porque às vezes a gente pede, né, jogadores criativos, jogadores fora da caixa. O futebol brasileiro exporta muito esses jogadores, mas a gente exige deles uma constância que foi até alvo de algumas críticas que eu fiz por parte da torcida do Cruzeiro na última partida contra a América, que é o fato de que o jogador tenta o drible, ele é vaiado, a torcida perde a paciência, o jogador faz algo diferente e aí já começa a gerar aquela desconfiança, é ruim. Cara, o Tite falou isso, né? O jogador, quando você pede criatividade dele, ele vai ter a criatividade para ele fazer o diferente. E ele vai tentar uma, duas, três, quatro, e possivelmente ele vai errar. Mas na quinta que ele tenta e ele acerta, ele ou coloca o companheiro na frente do gol, ou ele vai dar uma assistência, ou ele vai fazer o gol. Enfim, ele vai tirar algo diferente, ou ele vai desmontar a defesa, o meio-campo. E eu acho que isso se encaixa muito no Arthur Gomes, guardadas as devidas proporções. Mas se a gente quisesse constância do Arthur Gomes, gente, ele não estaria jogando no Cruzeiro, ele estaria no Real Madrid como o Vinícius Júnior, que é esse jogador criativo e constante, que toda partida entrega, é um ponta de extrema habilidade, que faz gol, que dá passe, que dribla. Então, assim, o Arthur Gomes, para mim, ele é um jogador muito bom a nível brasileiro. E eu acho que nessa temporada tem encontrado seu futebol dentro da equipe do Cruzeiro, né? Depois disso, o jogo acabou, foi pro intervalo, e aí o Cruzeiro faz algumas substituições, aos 53 minutos sai o Zé Ivaldo, e aí entra o Ramiro, e aí sai um zagueiro, né? E aí o time volta para aquela formação, né? Com a saída de 3, a linha de 4. Ramiro, que passou a temporada inteira fora, eu acho que foi um dos pilares que atrapalhou bastante o trabalho do técnico do Cruzeiro, né? O Pepa. Eu acho que tanto a saída do Ramiro quanto do Richard, que foi pego pelo esquema de aposta, fez com que o Cruzeiro destruturasse 100% do meio-campo dele. E aí encontrou as diversas dificuldades que foi para achar um jogador de meio. A gente teve Matheus Jussa, a gente teve o Ian Lucas desempenhando essa função. São tantos jogadores que foi uma fase tão complicada que eu não gosto nem de lembrar. Mas eu acho que é um jogador muito importante. Além de ser um jogador de grupo, ele é um jogador muito experiente. O Ramiro, ele jogou pelo Grêmio, ele conquistou Libertadores no Grêmio, ele conquistou Copa do Brasil do Grêmio, jogou pelo Corinthians, né? Então, eu acho que é um jogador muito importante para a temporada do Cruzeiro. E que bom que ele voltou jogando. E eu espero que ele encontre o futebol dele. Que a gente vai lembrar que o Ramiro estava jogando muito bem na equipe do Cruzeiro antes da sua lesão. Então, foi muito bom essa entrada do Ramiro, né? Aí depois disso, a gente tem a saída do João Pedro e a entrada do Papagaio. Que mais uma vez, na hora eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu falei assim, putz, vai de novo tirar o ponta e colocar o centroavante. Mas eu acho que dessa vez o Papagaio talvez funcionou melhor, porque o time estava melhor. No jogo contra o América, eu acho que para mim o time do Cruzeiro morreu. Primeiro, quando o Arthur Gomes saiu, e segundo, quando tirou o João Pedro e entrou o Papagaio, que não conseguiu fazer nada, assim como o time todo que não fez nada. Mas nessa partida não, eu achei que ele entrou com muita vontade, ele finalizou uma bola de cabeçada, que o goleiro faz um milagre, se eu não me engano, com o pé. E entrou bem, eu acho que é um jogador importante para elenco. Na minha visão, eu não sei se agora o Cruzeiro vai atrás de outro centroavante, assim como era o plano, como os portais de notícias noticiavam, né? Eu acho que agora a prioridade é muito mais um ponta, em decorrência da lesão do Gabriel Veron. Mas vamos ver. Para mim, se for atrás de outro centroavante, eu acho que o Rafael Papagaio ele perde espaço e aí deve ser um jogador que vai ser negociado. Caso contrário, eu acho que cumpre uma boa função e que deveria ser mantido como a terceira opção de centroavância, né? Já que o Rafa Silva é o reserva imediato. E aí, aos 90 minutos, sai o Dineno, entra o Gasolina também, e sai o Arthur Gomes para entrar o Fernando. E, para mim, não deu nem para ver muito dos dois jogadores, né? O Gasolina, que tem sido um dos principais jogadores para entrar, dessa vez
foi preterido, né? Entraram outros jogadores na função. O Ramiro jogou muito mais tempo, na entrevista que ele falou, do que estava sendo planejado. E aí, aos 96 minutos, né? Num contra-ataque, o Ramiro, mais uma vez ele, deu uma assistência para o Papagaio, que finalizou de fora da área com a perna esquerda no canto do goleiro, sem chance para o goleiro. E aí finalizou o jogo, né? O placar do Cruzeiro, 3-1 contra o Democrata. Agora encara no meio de semana, né? O jogo contra o Souza, pela Copa do Brasil. E eu acho que, acima de tudo de positivo que a gente comentou aqui, vale ressaltar também o papel da torcida do Cruzeiro, cara. É muito bonito, é muito interessante, e às vezes para nós, torcedores da capital aqui, é até um tapa na cara para valorizar o Cruzeiro, sabe? A gente vê a recepção no aeroporto, a recepção no hotel, o estádio lotado, né? Parece que foi um esquema de torcida mista. É, cara, que bom a gente ver isso. A gente precisa valorizar mais o Cruzeiro, sabe? Porque essas pessoas, tinha gente que tinha 6 anos que não viu o time, que não podia acompanhar uma partida do Cruzeiro presencialmente. E a gente está sempre tendo a oportunidade de ir no Mineirão ou no Independência, prestigiar o Cruzeiro, que a gente aprenda um pouco com esses torcedores a apoiar o time, a sempre estar mostrando força para os jogadores, né? Foi muito bonito que a torcida lá de Governador Valadares fez pelo Cruzeiro, e tomara que o Cruzeiro possa ter mais oportunidades de mandar os seus jogos para o interior, porque a gente sabe que a torcida do Cruzeiro no interior é gigante, e o Cruzeiro tem olhado para essa torcida, né? O projeto da caravana, esses jogos do Campeonato Mineiro são muito importantes. Então, uma salva de palmas aí para a torcida do Cruzeiro, que representou bastante. No mais é isso. Gostou, não gostou, discorda, concorda. Enfim, deixe sua opinião aqui no comentário. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar sobre o Cruzeiro. Mas se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. E até o próximo jogo do Cruzeiro, no meio de semana, válido pela Copa do Brasil. Tamo junto, galera. É isso. Um abraço. É nóis.